Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, no Centro Histórico de São Paulo. B3, Brasil Bolsa Balcão, só para você saber. O programa que você vai assistir agora, daqui uma semana, ele vai estar no YouTube, na página do programa, que é a página chama Programa Mercado Futuro, é óbvio, né? Já que você vai no YouTube, aproveita e vai também no outro canal que eu tenho lá, que é o Direto da Bolsa, que esse é feito para você ver no seu telefone. 1 minuto e meio, 2 minutos, com notícias importantes que eu acredito que possam te interessar. Bem, o assunto do programa de hoje é muito legal. Eu gosto porque eu sei que eu vou aprender um bocado de coisa. Nós vamos falar, o meu entrevistado vai falar de publicidade, de marketing, de criação. Criação, negócio deve ser complicado, enfim. A criação, tem aqueles ditados que vocês leem aí nas redes sociais, né? O cara criativo, para ele fazer uma coisa criativa, é 10% de inspiração, 90% de transpiração. Tem essas coisas meio óbvias, mas se fala. E, então, esse mercado, ele é professor doutor do curso de publicidade da Escola de Comunicação e Artes da USP, a USP é a Universidade de São Paulo. Eu sempre brinco aqui com vocês, que eu li isso em algum lugar, que o São Paulo, o Estado de São Paulo, ganhou a Revolução de 32, né? Constitucionalista. Foi depois da Revolução que se construiu a USP, que foi a maior vitória. Não sei se acabou com a ditadura e ganhou uma baita universidade. Bom, meu entrevistado então é o Eudoro Bastos, perdão. Ele é conhecido como Dorinho. Então vamos falar do Dorinho. Lógico. Muito boa tarde. Ele é meio, tem um pouco de nepotismo, ele é meu primo também. Que bom, né, Rê? Que bom, vamos fazer um programa familiar. Sem dúvida, sem dúvida. Tanta coisa ruim na televisão. Fico mais à vontade. Isso. Dorinho, como é que começou esse negócio todo de publicidade? Porque você não é um publicitário. Não, é legal, essa história, legal até, um pouquinho dessa história é bacana, até para meninada. Né? Na verdade, quando a gente vai fazer vestibular, a gente sabe muito pouco das coisas, né? Na verdade, é muito comum até você se arrepender depois que você está no 3º ano. É tão comum, eu dou aula na USP já desde 76, 43 anos, né? Não é brincadeira. Quantas vezes eu ouvi o aluno chegar e falar, pô, não é o que eu queria ter feito, cara. Mas eu dou aula no 3º ano, o pessoal já está saindo, né? Então você tem aluno inteligente que fala, porra, não, vou terminar essa encrenca, né? Só que eu sou novo, eu ainda vou fazer outra coisa. Ou faz outra coisa depois, né? Ou senão, vai para outro caminho. Na verdade dá. Mas quando você trabalha com comunicação, dá para você gerar, né? Ter outros caminhos. Humanas, na verdade, acontece isso, né? Então a gente tem um monte de... Sabe quem foi nosso aluno, meu aluno? É uma figura simpaticíssima. O William Bonner, por exemplo. Né? O William fez propaganda e depois que ele fez uma adaptação em alguma faculdade, mas ele concluiu o curso de publicidade. Quando ele era nosso aluno, era meu aluno, ele já fazia uma pontinha, uma locução, um trabalho de... Não me lembro o que era direito, na Rádio USP. Era uma locução na Rádio USP, né? Então, toda quarta-feira à noite, que minha aula é 43 anos é quarta-feira. Eu sou meio pragmático. Que bom, né? Bom, né? Não muda, né? Não muda. Não muda, é uma delícia. E o William chegava 10 horas da noite, que 10? 9h30, 10, 15 para as 10. Professor Eliodoro, eu posso ir para minha Rádio USP gravar? Todo mundo deixava, não só eu, porque a gente botava fé. O cara era bom, né? Ou seja, era muito comum isso. Na verdade, eu estou na área de humanas, a minha formação é em arquitetura, né? Fui sócio de Edgar Altino Ferreira Leite, né? Durante muitos anos eu tive escritório legal de arquitetura, era eu, o grande, meu querido primo Edgar Ferreira Leite e o José Maria de Moura Pessoa. Né? A gente tinha um escritório super bacana de arquitetura, mas eu sempre gostei, em função do desenho, tudo que eu faço na vida, a relação é com o desenho. Tudo que eu faço bastante coisa, é tudo em função do desenho. Então, a arquitetura foi em função do desenho, o Edgar que me deu um toque, o Edgar era mais velho que eu, uma certa diferença de idade, né?
O Edgar falou assim, ó, você vai fazer arquitetura. Naquela época, você não tinha design, por exemplo, não existia um curso de design em São Paulo. Se tivesse um curso de design, como tinha a ESD no Rio de Janeiro, né? A primeira escola de design no Brasil foi da ESD no Rio de Janeiro, né? Em São Paulo não tinha o curso de design. Então o Edgar me deu um toque, assim, cara, faz arquitetura, que é um curso onde você vai se expressar graficamente, vai ter essa liberdade, né? Na arquitetura, eu acabei conhecendo pessoas maravilhosas, Birajara Ribeiro, Ari da Rocha, Maurício Friedman, Cláudio Tosi, Décio Tosi, professores que, arquitetos, mas com uma relação muito forte com o design gráfico. É verdade. Influenciados pela Bauhaus e tal, né? E daí, eu, apesar de fazer arquitetura, né, agora não, né, eu já desci a arquitetura já faz um certo tempo, mas o nosso escritório é arquitetura e comunicação visual, né? Então dentro da comunicação visual, uma coisa que eu adoro fazer é criar marcas, né? Então foi um trabalho, eu sempre, e aí veio o convite para dar aula na USP em 1976. O que você prefere? O desenhar ou... Você sabe que é gozado, né? Você Na verdade, continua... um cartunista é legal a gente... Você faz cartoon o tempo todo. Acho que a pergunta é ótima. Pelo seguinte, ó, normalmente o cartunista, ele rasga o diploma. Né? O Chico Caruso e o Paulo Caruso, o Maringoni, esses caras são arquitetos, pô. Só que rasgaram o diploma. Não, né? Fizeram um FAO, né? O Chico e o Paulo fizeram um FAO, né? Mas fizeram USP, né? Mas não fizeram arquitetura, não. Somos cartunistas, né? E a vida inteira cartunista. Eu sempre digo o seguinte, você sabe que se eu fizesse uma coisa só, né? Então a coisa da aula foi tão sem querer, né? Como é que surge a aula? Eu estava me formando em arquitetura, naquela época era muito difícil, eu sempre conto essa história, era difícil você ter um diretor de arte que tivesse uma graduação. Então se você pegasse os Petit, Zaragoza da DPZ, por exemplo, grandes diretores, monstros como diretores de arte, não tinham graduação, eles não podiam dar aula em faculdade. E também não tinham interesse. Aí eu fui convidado por um querido amigo, que ficou amigo depois, eu não conhecia ele, né? O Otto Scherbi, não sei se você conheceu. O Otto era diretor de marketing da Volkswagen e um dos grandes nomes do marketing brasileiro, né? E o Otto era presidente da SPM. E eu acabei conhecendo o Otto Scherbi. E o Otto falou assim, eu não estava formado ainda, eu era muito novo. O Otto falou assim, você vai dar aula na SPM, a gente precisa de uma pessoa que trabalhe a parte gráfica e que tenha o diploma, e você tem, né? E eu sempre gostei muito de lidar com as pessoas. Mas né? agora, por exemplo, a arquitetura, que é desenho, né? Você desenha, com as tecnologias aí, com as traquitanas, Então, mas eu você parei desenha menos, né? Não é por isso que eu parei. Não foi por isso. Mas eu parei um pouquinho antes dos CADs da vida. Eu parei um pouquinho antes A minha relação com a computação gráfica, até eu gosto de falar, né? O Ziraldo tem outras expressões para isso que eu não vou poder falar aqui. Se o programa for de madrugada, dá para falar, né? Mas ele também não gosta, né? E a minha relação com a computação gráfica, eu fico na linha do Itaú Bankline, entendeu? Se você tiver dúvida em relação ao Itaú Bankline, me liga. Agora Photoshop, Corel, esses programas gráficos, eu tenho Photoshop um pouquinho, então, o que eu faço? O que eu amo fazer? É papel. Como todo cartunista e todo desenhista velho, né? É papel e lápis e caneta depois, né? Então eu dou traço no papel, no lápis, papel sulfite, enfim, né? Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que se acaba a luz de casa, eu continuo trabalhando. Põe uma vela, só eu trabalho. É sério, no escritório só eu trabalhava. Eu punha 2 velas, papel sulfite e fazia meu trabalho, meu cartoon e tal. Aí o que eu faço? Eu faço o cartoon papel. Comprei um tablet que só falta falar, um monstro, um amigo meu sempre tem um amigo, né? De alta tecnologia. Eu tenho um querido amigo, professor da PUC, Claudir Segura, e o Claudir, todo mundo compra um tablet de 400, o meu não, o meu é de 3 milhões de dólares, é um monstro, né? Não uso, não consigo usar aquilo, tenho uma dificuldade de usar aquilo, tenho mesmo. Faço algumas coisinhas assim, mas profissionalmente mesmo, prefiro o sulfite, a criação quando eu estou esboçando o desenho, sabe, eu já vou bolando o texto do cartoon, entendeu? Aí eu passo a limpo,
escaneio, passo para a Ju, para minha assistente, aí ela fica colocando cor e tal. Isso quando não dá tempo de eu colocar. Dificilmente, eu amo lápis de cor, por exemplo. Eu tenho todas as marcas do mundo. Esse é um mal de família. Nós também temos caixinha de lápis. Eu vou para o intervalo, eu te avisei, tem 2 intervalinhos, tá bom? Legal, bacana. Gente, eu converso com o Dorinho Bastos. Ele é professor doutor do curso de publicidade da Escola de Comunicação e Artes da USP. E ele faz muitas outras coisas, faz cartoon, enfim. E nós voltamos já, porque tem um intervalinho de 30 segundos, até já. Ok, estamos de volta. Hoje eu converso com o professor da Escola de Comunicação e Artes, professor do curso de publicidade da Escola de Comunicação e Artes, Dorinho Bastos. E no primeiro bloco, o Dorinho falou de fazer marca, que você gosta de fazer marca. Como é que você faz uma marca? Como é que aparece? É uma coisa assim, apaixonante. Quando você. E é muito comum você criar nomes também, né? Eu tenho uns casos muito curiosos. Há pouco tempo existe um programa, meu querido amigo Raul Nogueira, o Grandes Nomes da Propaganda. Eu acabei dando uma entrevista e comentei. Eu não lembrava desse case e deu um ibope legal. Achei até legal contar para vocês esse caso, né? Me liga, esse caso é legal. Antônio Rossini é um querido amigo jornalista do meio publicitário, no marketing. Ele me liga e me fala que uma grande construtora que ele tinha que mudar o nome, né? Tinha que mudar o nome por uma série de problemas, que era uma das maiores construtoras do Brasil, e que precisava de uma marca. Mas ele falava muito baixo no telefone. Eu falei, por que você está falando tão baixo? Ele falou assim, olha, porque eu estou aqui na recepção do cliente, na verdade. E acabou, eu trouxe um cara para fazer esse trabalho, porque ele cismou com um designer, que por ética eu vou omitir o nome, e o cara não gostou do cara, porque eu acho muito antipático a figura, o designer, e não gostou do trabalho, e não gostou principalmente do preço do cara. Gostou de nada. Então você, aí eu pensei em você. Pô, o cara vai te adorar, o cara é baiano, o cliente é baiano, eu não posso perder essa conta, meu, pelo amor de Deus. Agora tem uma coisa, você vai ter que fazer pela metade do preço dele. Eu falei assim, pô, não, pera um pouquinho, assim, e para quando que é isso? Para amanhã. Eu falei assim, não, pô, que amigo é você? Você me pede um trabalho para amanhã e eu tenho que fazer a metade do outro? Ele disse, você sabe quanto o outro cobrou? Eu falei, não, 360 mil. Eu falei, para amanhã que horas? Isso aí fazem 10 anos. Aí ele falou, qual é o nome da empresa? Ultratec. Ultratec, eu nunca ouvi falar, como é que é? Eu, arquiteto, nunca ouvi falar o nome da Ultratec. Eu disse, você nunca ouviu falar, porque a Ultratec só faz plataformas marítimas para a Petrobras. Ela era do Grupo Ultra, como o próprio nome diz, e foi comprada pelo Grupo OAS, da Bahia. Né? E você tem 24 horas para inventar um nome para a Ultratec. Por quê? Porque os advogados, eles fizeram um contrato, eles têm um contrato com o Grupo Ultra, né? Isso eu posso contar, que é tudo público. Né? Eles têm um contrato com o Grupo Ultra de mudança, aquela coisa de você ter que mudar em 5 anos o nome. Sim. E os advogados esqueceram do detalhe e vão ter que pagar uma fábula de multa. Tinha que mudar rapidinho. Exatamente, tem tudo muito rápido, né? E por isso essa pressa. Eu entendi, bom, eu cheguei no estúdio e falei, gente, pelo amor de Deus, vamos parar tudo, nós temos 24 horas para fazer um trabalho. Aí quando eu falei do valor que a gente ia cobrar, eu cobrei exatamente 200 mil reais. Eu trabalho assim mais. E aí, qual foi a ideia? Eu estou te falando dessa história porque você perguntou como é que se cria, né? Como é que o que você falou do processo criativo, né? Que ele é angustiante mesmo, entendeu? Você não sabe o que é. E quando você tem prazo, óbvio, né? E normalmente, quem trabalha com comunicação, e você sabe disso, a gente vive com prazo, quer dizer, não é diletantismo, que você compra uma tela e pinta a hora que você quiser, né? A gente trabalha com comunicação, você tem prazo para entrar o programa no ar, o prazo para o jornal e para a gráfica, enfim, nós temos prazos. Né? E a gente tinha 24 horas para criar. E aí eu fiz uma dobradinha junto com o meu querido, na época, um grande amigo, a gente trabalhava junto, não sócios, mas trabalhamos juntos, o Pio, professor Arlindo Figueira, professor também, querido amigo, ex-aluno e hoje professor, né? Do nosso departamento. E aí surgiu o que? Da Ultratec, UTC.
Tá certo. UTC. Então eu sempre brinco, não tenho tornozeleira eletrônica. Hoje... Mas o nome UTC, toda vez que eu vejo, né, para quem não lembra, o UTC foi a empresa que coordenou todo o processo das falcatruas que geraram a Lava Jato. E o cliente era o senhor Ricardo Pessoa, que aliás era uma grande figura, super simpático, legal, pagou direitinho, né? Isso é importante. Pagou direitinho. E o da publicidade, a criação realmente é um trabalho de discutir, você conversa. Lógico, a técnica do brainstorming é legal. Né? A tempestade de ideia. Na verdade, o processo, a gente sempre fala, né? Quer dizer, na verdade, quando o briefing é bem feito, né? Quando o cliente passa um briefing legal, ou o atendimento que atende o cliente dá uma arrumada, o processo criativo fica um pouco mais, né? Você os insights acabam vindo junto com o processo, né? Mas é sempre um processo angustiante, né? E na verdade, o que é curioso, se fala tanto em inovação, principalmente na crise, né, Resch? E na verdade a criação é isso, né? É você ou criar novos produtos, ou no caso da publicidade, você criar novas formas de chamar a atenção. Eu quero te perguntar uma coisa, eu vou te cortar, eu quero perguntar. Por exemplo, tem alguns produtos, precisa falar de propaganda, de marketing, enfim. Tem alguns produtos, eu vou citar porque é o que eu uso em casa, não tem problema nenhum. Manteiga aviação. Sim. Lá de... Eu vou te falar outro, Manteiga aviação. Arroz Tio João. Arroz Tio João. Eles não renovam, não fazem essa renovação de... programa quase ao vivo é assim, tá fritando aqui. E... Não é porque ele vai me avisar do intervalo. Okay. Eles não fazem a modernização, que é a inovação que você está falando. Sim. E eles continuam tendo clientes fiéis. E quem comanda isso? A venda, o granado, o talco granado. Lógico. A única coisa que mudou, que era de papelão ao invés de plástico. Lógico, você vende a tradição. Se você pegar, é legal isso, pensar o seguinte, né? Em relação à cerveja, qual é a única cerveja que tem um discurso diferente? Não é única, mas uma cerveja que tem um discurso raríssimo de não colocar mulher sensual é a boêmia. Por quê? Porque ela tem uma história para contar. E ela pega essa história, entendeu? E valoriza essa história no seu comercial. Isso é uma técnica de... É lógico, né? Então você valoriza. Fizeram até um comercial extremamente inteligente, eu não me lembro a agência, sinceramente. Normalmente eu adoro ligar o produto à agência de propaganda. Não me lembro ao MAP, não lembro se foi DM9, mas uma campanha belíssima, onde uns 5 velhos... eu acho que eu vi. Lembra disso? Tinha um cara mais novo e, por que a gente não bota uma mulher e tal? Aí um dos velhos falou assim, a gente não precisa disso e tal. Super bacana, né? Um discurso que bate de frente com o discurso característico da cerveja, né? Um dos motivos de te convidar é porque eu queria te entrevistar, mas o outro motivo é o seguinte: o setor desse da agropecuária, que eu estou num canal desse tema, ele não é compreendido pela sociedade. Se pegar Rio Grande do Sul, eles valorizam o campo, Paraná também, Santa Catarina também. De São Paulo para arriba, né, para cima. O que tem que se fazer para mudar essa imagem de que o produtor é caloteiro, que o produtor pega dinheiro do governo, o produtor desmata? É bacana isso, bacana. Eu acho o seguinte, eu acho que a Globo já está, não sei bem, tá fazendo. Está colaborando, né? Existe um institucional da Globo, né? Que ela está colaborando. O agro aí, o agro não sei o quê, o agro não sei o quê. É uma coisa mais ou menos por aí. Mas é lógico, isso é legal. Só que isso é um pouco, na minha opinião, um pouco etéreo ainda. Acho que não é uma coisa assim muito, na minha opinião, palpável ainda, né? Eu acho que quando nós que temos graças a Deus, um determinado nível, a gente sabe da força, a importância que tem. Eu não entendo nada de agronegócio. Eu não entendo nada, eu mal sei distinguir o boi da vaca, entendeu? Mas é óbvio que eu sempre fui muito ligado, né, em função do tamanho do país. É óbvio que tem que dar certo.
É óbvio que ia acontecer o que está acontecendo. Quer dizer, o Brasil só não está pior por causa do agronegócio. É a única coisa. O melhor negócio do Brasil é esse. Sem dúvida. Vamos no intervalo, a gente já vai para o último bloco. Gente, converso com o Dauri, professor, doutor Daurinho Bastos, da Escola de Comunicação e Artes. É o curso de publicidade da Escola de Comunicação e Artes da USP. Aliás, a Escola de Comunicação e Artes, acho que ainda tem escola de teatro lá. Depois do intervalo, o Daurinho conta. Sim. Vamos lá para o intervalo, até já. Ok, estamos de volta. A conversa hoje vai faltar tempo. É com o professor Daurinho Bastos, da curso de publicidade da Escola de Comunicação e Artes da USP. Eu tinha te interrompido no meio, não tinha ou não? Eu já não lembro, mas aqui está tão gostoso o papo. Então, continua. Vamos continuar. Então, antes a gente tinha falado daquele negócio do agro. Eu, na verdade, é o seguinte, eu já vi caras levar filho no zoológico. Aliás, parabéns, teu filho ganhou um prêmio, né? Isso, ganhou. Eu li em algum lugar. Ele faz, né? Tá Designer. Então, parabéns. O Jabuti, design de capa do livro do Milor Fernandes, que aliás está lindo o livro. Parabéns. Olha, eu não tenho muita idade, mas eu conheci o filho do Daurinho, ele era meio molecão ainda, né? Já está assim, aí? Já tá. Tá bem. Tá. Então, falando desse negócio da publicidade, você falou de marca. Por exemplo, eu já vi gente levar o filho no zoológico para ver o que é uma galinha, para ver o que... Porque hoje tem tudo empacotado, né? Não tem mais, não é verdade? Verdade. O cara não sabe que leite não dá na caixinha. Né? É verdade. E eu acho que esse contato é importante para a formação da gente. Né? Mas essa coisa que você falou do agronegócio é bem interessante. Eu tenho falado com as... Você sabe, a gente já comentou isso em outras situações. Eu acabei tendo em função na USP, né, em função de mestrado, doutorado e tal, você acaba sendo convidado para dar aulas. Então, graduação, só dou aula na USP, nunca dei em outro lugar. Mas na pós-graduação, os cursos de pós, né, até em Portugal já dei aula, super legal, esses convites que a gente acaba recebendo, né? E uma escola que, para provar essa coisa, nós que somos do meio acadêmico também, para provar isso, né, que o agronegócio, a Exalc dentro da USP tem uma importância fundamental. Né? Uma escola, a USP está com 80, se não me engano, eu faço um pouquinho de confusão, 82, acho que esse ano, se não me engano, e a Exalc está com 117, 118. Né? Eu fiz o selo de 90 anos da Exalc. O selinho de 90 anos. E agora estou mexendo na identidade visual da Exalc, estou organizando. Ela tem um prédio muito bonito, é lindo, central, né? É lindo. Tanto é que eu estou na identidade visual, a gente tem um momento que a gente está colocando o prédio também. Então, e aí, em função dos cursos de pós, eu acabei sendo convidado para a Exalc, que tem cursos de marketing dentro do agronegócio. Que é óbvio que é uma coisa maravilhosa, é óbvio que é. Né? É aquilo que eu sempre digo, você pode ter os cursos, na verdade, os cursos de graduação, todos voltados para o agronegócio. Você poderia ter um curso de publicidade focado no agronegócio. Sem dúvida nenhuma. Sabe, você tem mídia, você tem comunicação. Eu tenho um contato muito grande, né, que é uma pessoa que eu adoro, que é o Geraldinho Alonso. Né? Sim. Geraldo até me convidou agora para fazer parte e faço parte, eu sou júri da ABMRA, da Associação Brasileira de Marketing Rural, né? Então você já melhorou muito, é pena que, se não me engano, ano passado não teve, mas já melhorou demais a comunicação do agronegócio, porque é óbvio que tem coisa ruim no meio, né? Você concorda? Tudo tem. Mas eu acho que a agência, e o Geraldo, o pai, o velho Geraldo Alonso, ele tem uma importância muito grande no processo, né? Quer dizer, a Norton, que era a agência de propaganda do Geraldo, né? A Norton se dedicou demais ao agronegócio. Ela tinha grandes contas em relação ao agronegócio. Então, se você pegar trabalhos da Norton, extremamente criativos e extremamente interessantes. Agora, a tua pergunta, eu acho sim que o agronegócio tem que dar uma mexida, tem que dar uma repensada. Já falei isso com o Geraldo, inclusive. Eu acho que de mudar a sua imagem, né? Eu acho que a imagem do agricultor não é positiva no Brasil. Esse é o problema. É isso aí. Não, eu podia te falar que o tempo tá voando. Por exemplo, isso é criação brasileira, tá?
eles chamam no interior de plantio sobre a palha. Isso chama-se plantio direto. Você não remove mais a terra. Sabe, não passa aquele disco. Sim, sim. Plantio direto. É um programa de preservação fantástico. O Brasil tem o maior programa do mundo de marketing reverso. O cara aplica o veneno, é obrigado a devolver para o distribuidor, que devolve para a indústria, que tem uma outra indústria, que reutiliza aquela embalagem. Só que nossos colegas, meus colegas jornalistas, acham isso tudo uma droga, eles não falam sobre isso. Só se citei duas coisas. Tá? A novidade do campo é um negócio que chama-se integração lavoura, pecuária, silvicultura. Sabe o que quer dizer isso? 4 safras por ano, 3 safras. É o único país do mundo. Ele planta soja, quando ele colhe a soja, ele já plantou a pastagem, ele põe o boi, ele tem árvore para dar sombra para o boi, que boi gosta de sombra agora fresca. Isso ninguém fala, só eu que falo aqui de vez em quando. Mas para a gente terminar o programa, que já tem 1 minuto de programa, no começo do programa você falou que o cara entra na faculdade e não sabe o que quer. Eu, por exemplo, entrei na faculdade de Direito, não tinha a menor vocação para isso. Mas eu entrevistei uma professora, colega tua, da veterinária, que ela falou assim, falou de ensino. Falou, tem umas pessoas que entram lá na faculdade de veterinária que querem salvar o urso panda. Completamente. E a veterinária é super importante, porque tudo que a gente come passa para o veterinário. Super. Não, só posso te agradecer. Não, imagina, dizer para você voltar outra vez. Muito rápido, vamos lá. Quando a conversa é boa, passa rápido. Né? A hora que você quiser. Então tá bom, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer. Qualquer hora eu vou te visitar lá na USP. Por favor. O Jair Borim, não sei se é do teu tempo, foi. Lógico. O Jair Borim de vez em quando me chamava lá para falar de como é que é fazer jornal para algum negócio. Eu também ia. Que legal. Ele fazia uns cursos lá bem legais. Obrigado. Prazer. Prazer foi meu, obrigado. Gente, é isso. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Obrigado pela audiência.